Bom, pessoal, aqui mais um presentaço do Daniel Negri. Como eu já disse, eu não tenho nem como agradecer. E só para posicionar os amigos, imaginem que o Daniel e a esposa foram pais recentemente, né, cometendo uma indiscrição aqui, e todo mundo sabe, não precisa nem ter sido pai, sabe que quando ocorre essa nova etapa na vida de um casal, é uma mudança enorme e é um turbilhão de coisas acontecendo, 99% só positivos e tal, mas ainda assim um turbilhão. E os amigos imaginem, mesmo passando por essa fase, tem 1 milhão de coisas a mais para pensar, para preocupar e tal. O Daniel tinha adquirido 2 facas e, usando no dia a dia, gostou tanto das facas que resolveu me mandar 2 iguais de presente, né? Então, vocês imaginem a generosidade desse cara. Ele passando, adentrando essa nova fase da vida dele, que agora ele é pai, né? Ele e a esposa são pais, um molecão recém-nascido, tal, felizmente esbanjando saúde como tem que ser e tal, e ainda assim ele teve tempo de lembrar do mineiro aqui, né? Ele gostou tanto das facas que ele imaginou que o Cabral também gostaria, e óbvio, eu adorei, e com detalhe, já com a chancela de teste e aprovação do Daniel. E o Daniel, como eu, gosta de lana que corta e corta bem, e ele usou bastante em tudo. Dizer que usou para skinning, para cortar carne, na cozinha e tal. Essa faca aqui, eu vou falar mais dela para os amigos, mas antes de tudo, esse vídeo é um agradecimento ao Daniel, que mesmo com tudo isso que eu já expus para os demais amigos, ele ainda lembrou do mineiro aqui. Então vocês imaginem, isso é mais do que amigo, isso é um irmão, na verdade, né? Pois bem, gente, como eu brinquei com o Daniel, pessoal mais antigo aí, quem se lembra dos Thundercats ou do He-Man, podem esquecer. Esse mineiro aqui, o Cabral, é o novo terror do Mamra e do Esqueleto, porque com essas desossadeiras não vai ter vez para essas múmias não. Mas vamos lá. Essa aqui foi a Victorinox Fibrox que o Daniel me presenteou naquele outro conjunto de facas. Faca excepcional, tá? Excepcional em todos os aspectos, não tenho o que falar. Tanto é assim que depois de eu ter usado um pouco, a Victorinox Brasil entrou numa promoção dessa mesma desossadeira com uma lâmina um pouco menor. Essa daqui são 15 centímetros de lâmina, essa aqui são 13 centímetros. E eu comprei. Inclusive, eu notifiquei alguns amigos para ver se eles conseguiam aproveitar a promoção, porque acho que estava 30 e tantos, abaixo de 40 reais essa faca, né? Como eu já tinha achado a de cá demais, eu falei, não me custa ter uma menor e tal, e resolvi comprar. E aí, quais são as diferenças? Por exemplo, essa Victorinox de 15 centímetros de lâmina, flexível também, tá? Ela tem 1,9 milímetros de espessura máxima na espinha. A de cá tem 1,6. Vejam só, essa aqui, que é o que o Daniel adorou, é uma Victorinox Wenger Swivel, né? E olhem a coincidência, essas 2 facas chegaram para mim ontem, né? O presente do Daniel, os Correios me entregaram ontem. No final de semana próximo, passado, é que eu fui conhecer essa Swivel, porque eu estava lendo uns artigos de uma turma australiana, artigos até interessantes e tal, que confirmam, interessante, e olha que esses artigos são agora de 2018,
que confirmam tudo que eu falei naquele vídeo sobre o uso de chairas e tal, confirmando de forma técnica, né? Mas não vamos adentrar nesse tema agora. E aí eu nunca tinha ouvido falar dessa marca Swibo, né? É uma linha de facas da Wenger. A Wenger, todo mundo sabe que foi incorporada pela Victorinox já há alguns anos, né? Mas quais são as características dessa faca? O aço é o mesmo usado pela Victorinox, ou seja, é o DIN 104110 ou 104116, ou como é conhecido na Europa, o X55 cromo MOV15, tá? É o mesmo aço alemão, um dos melhores para cutelaria de cozinha, tá? Cutelaria de cozinha ou para a indústria da carne, normalmente se vale dessa família de aços que tem entre 0,45 e 0,6 a no máximo 0,7% de carbono. Eu vou explicar o porquê disso quando eu for falar mais sobre as facas, tá? Mas essa Swibo, gente, o interessante, a câmera não vai pegar bem, mas ela, primeiro, ela tem um polimento literalmente espelhado, tá? Você consegue pentear o cabelo, ou no caso das mulheres, retocar uma maquiagem se você usá-la como um espelhozinho improvisado. E o interessante, isso eu comentei com o Daniel e ele também não soube me dizer, e aí nós estamos nesse dilema, porque eu não vi em lugar nenhum, mas a Swibo, ela tem um logo inscrito aqui a laser, além de ter escrito Victorinox, o escudo suíço e tal, ela vem escrito flexible, ou seja, é uma lâmina flexível. E vamos ressaltar de novo, eu já falei isso, mas não custa lembrar. Gente, flexibilidade de uma lâmina não tem a ver, ou praticamente não tem nada a ver com a dureza do aço, tá? Não tem nada a ver, tem a ver com o quê? Com a estrutura da lâmina, mais especificamente espessura. E é lógico, a geometria. Se você tem uma geometria mais distal taper, você tem maior flexibilidade, mas sempre levando em consideração como fator principal, quase que único, apenas a espessura do aço, tá? Então não faz diferença para o nível de flexão que uma lâmina vai ter, se ela tem 55 RC de dureza ou se ela tem 60 RC de dureza. O que vai determinar o grau de flexibilidade dela é a espessura. Ah, Cabral, então a dureza não tem nada a ver? Não, a dureza tem a ver. Então, como ambas facas, uma de 55 e uma de 60, tendo uma mesma geometria, ou seja, uma mesma espessura, elas vão flexionar. O que acontece? A de maior dureza atinge o mesmo ponto de flexão, só que ela pode fraturar antes, mas a curva de flexão de ambas é a mesma. Vai chegar num ponto que a de 60, vamos imaginar que essas duas lâminas têm aparentemente o mesmo tamanho, mas não é o mesmo tamanho. Daqui tem 15 centímetros, a daqui 13. Então, se essa daqui tivesse 60, a curva de flexão delas é a mesma, tá? Ambas vão juntinhas. Só que enquanto a de cá, que tem, vamos supor que ela tivesse 55 de dureza, ela continua essa curva de flexão, a de cá pode fraturar, pode partir, tá? Mas a curva de flexão é exatamente a mesma. A facilidade para fletir é exatamente a mesma, tá? Então isso para ficar claro para os amigos. Mas vamos voltar para a Swibo aqui, para o detalhe que eu queria comentar com os amigos. Além dessas inscrições, tem um número de série e tal, tem aqui como se fosse uma ferradura, tá? Não é uma ferradura porque lembra mais um escudozinho
que tem a base um pouco mais larga, é um U fechado, tá? Com a inscrição de uma cabeça bovina. Aí assim que eu recebi, que eu vi isso, aí eu falei assim, ainda perguntei para o Daniel, será que suíbo é uma contração de Swiss com bovine? Ou seja, para deixar claro que é uma faca dedicada para o trabalho com carnes? O Daniel falou, Cabral, eu não sei, mas não acho difícil que seja. Eu falei assim, eu não li nada a respeito, até procurei na verdade, tá? Mas também não achei, mas suíbo é SWIBO, pode ser sim uma contração de Swiss com bovine, né? Então daria o suíbo. E coincidentemente tem essa inscrição, né, de um discozinho em U com as bordas mais fechadas um pouco e uma cabeça bovina, aliás, muito interessante, muito bem feita. O laser faz isso, né? No centro desse disco. Mas vamos a algumas características dessa faca. Gente, ela tem 1,6 milímetros de espessura máxima na espinha, tá? Então, ela tem boa flexibilidade. Ela tem, eu anotei na lâmina aqui, para não incorrer em erro, medido de forma reta desse ponto aqui da lâmina, onde ela se insere na empunhadura, dessa forma aqui, ou seja, medindo daqui até aqui, ela tem 2,2 centímetros de largura máxima nessa configuração aqui, pegando daqui até aqui, tá? Não é pegando daqui até aqui, não. É uma configuração reta aqui, tá? Pesa 99 gramas, tá? E com paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra na lâmina 10 milímetros, tá? Entra 10 milímetros na lâmina. Cabral, como é o fio dela de fábrica? Gente, é lógico que eu olhei, uma das primeiras coisas que eu olhei, né? O fio dela de fábrica é absolutamente simétrico de um lado e outro, obviamente, tá? Ele veio com exatos 0,35 milímetros no ombro do fio. E esse fio, ele tem um ângulo de aproximadamente 9 graus de cada lado. E no cortar papel, ele corta suave, rapa cabelo, tranquilo. É o melhor fio possível? Óbvio que não. O melhor fio possível é aquele que os amigos dão em casa, né? Mas esse fio, ele tem com certeza um buffer na borda extrema. Esse buffer deve ser 10, 11 ou 12 graus, tá? Isso não tem como eu medir, infelizmente. Eu não tenho capacidade técnica para medir isso, né? Mas com certeza é feito um buffer, né? E aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu tenho espaço para dar uma melhoradazinha nisso aí. Então eu levei na pedra, né, na King 1000, fiz um desbaste de 7 graus de cada lado, desbaste 7 graus, e apliquei um microfio de 10 graus de cada lado. Gente, isso está cortando, que é uma maravilha. Deixa eu ver. Eu não tenho papel. Tem aqui. Não, achei. Tem. Corta papel numa suavidade impressionante, tá? Impressionante. Isso sem usar strop, tá? Eu já falei com os amigos que eu raramente uso strop, a não ser para polir desbaste de alívio, o fio mesmo. Eu prefiro os meus fios acabados em pedra, tá? É uma questão de gosto pessoal, não significa que é melhor nem pior, tá, gente? É apenas uma questão de gosto pessoal, tá? Então essa faca está cortando dessa forma. Cabral, e qual a dureza dessa faca? Aí é que tá, foi a primeira coisa que eu testei, gente. Testei contra a minha Mora 2010 e testei contra, obviamente, um canivete Victorinox, porque eu já tinha lido que a Swibo
ela é produzida entre 56 e 58 RC, né? Portanto, um pouquinho mais dura do que as Victorinox, né? Que são primas irmãs, vamos dizer assim, da Swibo, né? Já que a Wenger foi encampada pela Victorinox, né? Então eu testei e ela deu 57 RC. O Daniel me falou maravilhas dessa faca, e ele é um cara exigente. Então, aí o pessoal vai falar, Cabral, mas um ponto de diferença dá diferença? Bom, eu já comentei com os amigos que escala Rockwell C não é linear, né? Então, só para os amigos terem uma ideia, a diferença de 56 RC para 57 RC é em torno de 4,3, 4,4 a 4,5% maior de dureza para o 57 RC, tá? Isso faz diferença. Parece pouca coisa, gente, parece coisa negligenciável, mas os amigos têm sempre que ter em conta que nós estamos falando de um universo que tem microns de espessura. A borda extrema de um fio, nos seus últimos 20 microns e coisa, tem algo aí como de 15 até 1 ou menos de 1 micron. No caso dessa faca aqui, ela provavelmente, como é um ângulo de 10 graus, ela deve estar com alguma coisa na borda extrema, algo em torno aí de 0,5 microns, meio micron de espessura. Então qualquer vantagenzinha que você tenha na dureza é uma diferença significante para estabilizar esse fio, tá? Então essa Swibo, ela tem 57 RC de dureza. Pelo que eu pude apreender no fim de semana que eu estava lendo os artigos dos australianos, parece que a Swibo, desculpem, é a faca preferida dos meatpackers australianos e neozelandeses, ou seja, da indústria da carne australiana e neozelandesa, que é uma indústria de peso. Na Nova Zelândia, por exemplo, além do turismo, talvez a indústria mais importante do país seja a indústria da carne, tá? Bovina num menor escala, mas ovina em altíssima escala. E parece ser a faca preferida da indústria da carne, desses países, Oceania, vamos colocar de modo geral, tá? E dos açougueiros desses países, tá? Por que isso? Simples. Ela tem todas as excelentes características das facas Victorinox, com esse detalhe de ter uma dureza um pouquinho maior. O tratamento térmico eu não preciso mencionar, que é da mesma excelência da Victorinox, né? O cabo dela, gente, não é igual das Victorinox Fibrox, não, tá? Ele é um polímero microtexturado, tá? Mas uma microtextura suave. Tanto é que nessa porção chanfrada aqui da frente do cabo, tá? Ele é mais liso, mais polido. Vem inclusive a inscrição Wenger aqui, né? E ele é microtexturado. Wenger também vem, aliás, perdão, Swibo vem em alto relevo aqui, mas é um alto relevo pouco significativo, tá? Absurdamente ergonômico, muito confortável na mão, tá? Mas eu cheguei até a comentar com o Daniel, talvez até pelo hábito, eu acho mais, eu usei um termo, na falta de um termo melhor, aconchegante esse cabo das Fibrox, né? Ou Fibrox, como diz o pessoal na Europa. Por quê? Porque ele é revestido com um elastano que, grosseiramente falando, nós podemos dizer um tipo de borracha que dá uma sensação mais orgânica na mão, tá? A pega é confortável em ambas, tá? Vou colocar aqui, vocês vão ver que as linhas da Swibo é um pouco mais angular, vamos dizer assim. Não tem quina nenhuma, é um chanfrado aqui, outro chanfrado aqui, aqui é um ovalado, tá? Mas no cabo das Fibrox
é tudo mais arredondado, vamos dizer assim. E a sensação na pega, porque o seu cérebro é enganado, né? Então essa camada externa de elastano dá uma falsa sensação de maciez, tá? Então é por isso que eu usei o termo aconchegante, é mais... você sente uma sensação mais orgânica no empunhar esse tipo de cabo do que esse aqui, que é um polímero só exposto, tá? Esse aqui é revestido com um elastano. Então, nesse ponto, o conforto é o mesmo para ambas, apesar de serem um pouco diferentes essas empunhaduras, tá? A guarda, vamos dizer assim, da de cá é mais pronunciada, ou seja, é mais difícil. Nas duas, eu diria que é quase impossível você escapulir o dedo e ir na área de corte, tá? Ambas você faz a pega reversa, que é um tipo... Tem gente que pode olhar e falar assim: ô Cabral, mas isso aí não corta o dedo. Não, gente, porque o seu dedo realmente não apoia no fio. Em alguns cortes em carne, você segura a faca dessa forma, e aí com essa parte da palma da mão, você vai fazendo esse movimento aqui, que é quando você quer contornar um osso, contornar uma junta, trabalhar mais finamente, você faz esse movimento aqui, que ele rende mais. O seu dedo, na verdade, não chega a apoiar no fio. Tanto é que as Victorinox, normalmente a meio centímetro aqui, ou talvez pouco mais, elas vêm sem fio. Eu dou fio nas minhas, porque não tem problema. Mas não interfere em nada se você fazer esse tipo de pega para fazer a desossa, tá? No caso da Swivel, é a mesmíssima coisa, tá? Com detalhe, a Swivel faz isso um tiquinho melhor, porque o grau de curvatura da lâmina dela é um pouquinho maior, é quase imperceptível, tá, gente? Mas é um pouquinho maior do que a equivalente da Fibrox, da Victorinox, tá? E você faz os cortes, que é uma maravilha. Mais alguma coisa que eu possa falar sobre ela na descrição geral? Eu acho que por enquanto é isso. E o Daniel me mandou essa outra faca aqui, que parece a mesma coisa e é da mesma linha, sim, tá? É uma desossadeira. Só que primeiro, essa eu não conhecia a marca, que é uma Eicher Messer, né? Porque ela é alemã, né? Eicher Messer, isso. Produzida na região de Solingen, né? Que aqui no Brasil a gente chama Solingen, outros chamam Solingen e tal. Ou seja, uma tradicional região cuteleira. Muita gente fala aço Solingen. Não existe aço Solingen, gente. Solingen é uma região da Alemanha, como é Sheffield na Inglaterra, e outras, Sec no Japão. Como é que é o nome da espanhola, gente? Oh, meu Deus do céu, fugiu, não importa agora. Mas são regiões tradicionalíssimas na questão da cutelaria. Qual o detalhe dessa faca, gente? É o mesmo aço de 1041-10 ou 1041-16. Tratamento térmico, eu chequei a dureza dessa daqui. Ela tem cerca de 56 e um tiquinho de dureza. Ou seja, basicamente a dureza das Victorinox, tá? Qual o detalhe dessa faca? Além do grau de curvatura dela, que vocês vão perceber que eu vou colocar as empunhaduras certinha na perpendicular, vocês vão perceber que o grau de curvatura dela é superior a das Victorinox. Tem quem goste, tem quem não goste. Tem quem gosta de trabalhar com a desossadeira reta, tem quem gosta de trabalhar com a desossadeira curva. Eu sou dos que gostam de trabalhar com a desossadeira curva, tá? Mas tem gente que, por questão de hábito, prefere as retas. Não tem certo nem errado nisso, é só uma questão de gosto pessoal e adaptação, tá? Mas por que eu gosto das curvas? Primeiro, vou falar por que tem gente que não gosta. Porque tem gente que diz que é o seguinte: com uma lâmina curva, você não consegue indexar onde está a lâmina direita, ou seja, você não consegue visualizar ou
intuir onde está a lâmina. Eu falei, mas aí tá, é questão de hábito com a lâmina. Se você está habituado, você sabe exatamente onde está a ponta, onde ela está cortando, onde ela está indo, tá? Então essa faca aqui, o grande detalhe dela, gente, é que ela tem grantons, né? Cabral, o que são grantons? São pequenas concavidades, normalmente elípticas, tá? Alongadas, feitas na face da lâmina a intervalos. Isso é lógico, é feito por máquina e tal. Para que isso, Cabral? Gente, quando a gente corta alimentos, normalmente o alimento ele tem ou água ou óleo, né? Gordura e tal. Essas duas substâncias, água e óleo, elas têm uma tensão superficial que dá uma função de aderência ao que você está cortando. É aquele famoso batata que gruda na lâmina da faca quando você tira uma fatia, cebola, um embutido que você está cortando, queijo. Então, o que esses grantons fazem? Eles permitem que haja um bolsão de ar entre a lâmina e o que está sendo cortado, diminuindo o efeito dessa adesividade, tá? E ela tem os grantons ao longo de toda a lâmina até aqui, e lógico, de um lado da lâmina e de outro também, só que eles são intercalados, ou seja, você tem o granton aqui, 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 e nos intervalos dele, na contraface, é que você tem os outros grantons. Então, eles não são casados, eles são alternados, são descasados de uma face e outra, tá? O que, obviamente, além de manter a resistência estrutural da lâmina como um todo, você não enfraquece, porque se você tivesse os dois face a face, você diminuiria muito a resistência estrutural da lâmina, tá? É uma lâmina tipo flexível também, tá, gente? 1,6 milímetros de espessura máxima. Eu anotei aqui que mais 101 gramas de peso, e naquele esquema da largura, que é essa largura aqui, tomando por parte a inserção da lâmina no cabo e vindo reto até aqui, de 2,1 centímetros, tá? Com o paquímetro travado a 1 milímetro, ele entra até mais do que na Swibo. Na Swibo ele entrou 10,5 milímetros, na Victorinox daqui, que é bem semelhante à Swibo, ele entrou 10 milímetros, e aqui ele entrou 11 milímetros, tá? A espessura do fio no ombro deu mais ou menos 0,42 milímetros. Com detalhe, gente, ela vem com um fio aceitável de fábrica, mas nem de longe igual ao da Swibo, tá? E com detalhe, essa daqui veio com o fio assimétrico, ou seja, um lado do fio tinha 9,5 graus, o outro 10,5, e isso acentuava na ponta. Então eu fiz o mesmo desbaste que eu fiz na Swibo, 7 graus de cada lado. Levei um pouco mais de tempo, que eu tive que desbastar um pouco mais um lado para igualar ambos os lados, tá? Ou seja, me pareceu que depois que eu fiz esse acerto de 7 graus, como o tamanho, vamos dizer, ou seja, a distância entre a borda extrema e o ombro do desbaste 7 graus ficou exatamente igual, o problema não é do grind principal, a simetria não está no grind principal, a simetria foi na hora deles fazerem o fio, tá? Inclusive o fio dela vem até rente ao cabo onde entra, tá? Sendo que o meio centímetro final aqui, ele veio todo desenjambrado, vamos dizer assim, veio torto, meio queimado, então é muito pouco provável que eles façam o fio depois de injetado o cabo. É lógico, é feito o fio antes e depois que esse cabo é injetado, mas talvez por uma questão de onde a máquina segura ou qualquer coisa assim, essa porçãozinha aqui do fio ela vem meio detonada, mas já está com um fio rapando o cabelo. Eu comentei com o Daniel que por enquanto, apesar de suave, os amigos vão poder conferir, tá?
faz muito pouco barulho, como a Swibo, como a Victorinox, mas eu que estou usando, eu consigo perceber uma raspadinha a mais. Eu preciso prestar muita atenção para perceber isso, mas eu consigo perceber. Cabral, então o tratamento dela é um pouco pior do que o da Swibo e das Victorinox? Eu não posso afirmar isso, porque como o fio veio assimétrico, isso pode ter sido fadiga causada nessa região do fio durante a afiação. Então eu vou precisar de umas 3 ou 4 afiações para me livrar desse aço ruim. É lógico, não vou fazer isso de cara. Até chegar num aço que eu sei que está 100% íntegro, para aí sim eu ter uma ideia melhor do quão bom é esse tratamento térmico. O polimento da lâmina, gente, com exceção dos grantons, que você consegue perceber nitidamente as ranhuras, foi feito provavelmente com uma roda, talvez aí grana 150, 220, não sei, porque você percebe nitidamente os frisos do desgaste. A lâmina como um todo, o corpo da lâmina é quase espelhado. Não chega no nível da Swibo, tá? Mas é um nível superior à da Victorinox Fibrox, tá? É quase espelhado. O da Fibrox é um esfumaçado, vamos dizer assim. O da Aiker chega próximo ao espelhado, tá? E eu falei com o Daniel, eu vou deixar ela designada por enquanto para mortadela, presunto e queijo, que aqui em casa a gente normalmente compra peça, né? Ou bisnaga. Então vamos deixar ela por enquanto para isso, mas óbvio, gente, essa daqui com um pouco de boa vontade, você pode usá-la inclusive para fileteira de peixe, tá? Empunhadura, um pouco, ela fica intermediária entre a Swibo e a Victorinox, tá? Ela tem linhas mais arredondadas como a Victorinox, só é um pouquinho mais larga, vou colocar lado a lado aqui, tá? Mas também, mesma coisa, extremamente confortável. Ela tem um microtexturado agressivo, vamos dizer assim, se é que um microtexturado pode ser agressivo, mas ela é estilo um microtexturado de algumas linhas de faca da Tramontina, tá? Muito segura na mão, muito segura. Cabral, e mais alguma coisa que você tem a dizer sobre essas facas? Ô, gente, sobre essas facas, de modo geral, para apresentar para os amigos, é basicamente isso. Eu queria ir um pouquinho além na questão do aço, tá? Por que esse aço, ou essa categoria de aço, é a preferência mundial para a indústria da carne, para açougueiros, né? Por que isso? Por que a gente não vê por aí facas japonesas de alta dureza nessa indústria? Gente, na verdade não é pelo custo não, tá? Porque, por exemplo, no Japão, um país de primeiro mundo, não teria muito problema a indústria japonesa, se é, vamos supor, cultural no país, lâminas de maior dureza, fornecer para os seus funcionários, porque é lógico, gente, em cutelaria, a gente sempre tem os chamados trade-offs, né? Ou seja, você troca, o que você ganha numa parte, você perde em outra. Então, Cabral, a lâmina com maior dureza mantém o fio por mais tempo? Mantém, tá? Mas então por que a indústria da carne não usa? Por um detalhe muito simples, gente. Eu gostaria que os amigos prestassem um pouco de atenção aqui, que isso é importante. Eu, por exemplo, sou um dos que advogo maior dureza em lâmina. Eu gosto de maior dureza. Porém, vamos supor aqui, Cabral, por que a indústria não trabalha com um aço igual o Maxamet, por exemplo? Que tem alta resistência à abrasão. Primeiro, gente, carne não é uma coisa tão abrasiva para lâmina. Cabral, mas a pele é, sim. Então por que não tem lâminas de courear ou de cortar pele de porco, por exemplo, num aço com maior resistência à abrasão? Por um simples detalhe, gente. Vamos supor que nós tenhamos duas facas, tá? Uma num aço,
vamos dizer que essa aqui fosse em Maxamed com 60, 62 de dureza, se preferirem, não tem problema. E aqui a Victorinox Fibrox com 56 de dureza num DIN 104110, 104116. O que acontece? Ambas pegam fios agudos. Óbvio, o Maxamed não aceita o grau de agudez que o DIN 104110 aceita. Por quê? Porque ele tem muito volume de carboneto, tá? Um volume absurdo. Então você não consegue conferir a ele uma geometria muito aguda, porque a matriz não tem como suportar a fratura, tá? Então já começa uma pequena desvantagem aí, porque nós já vimos em alguns vídeos. E outra coisa, nesses artigos que eu andei lendo dos australianos, comprovam aquilo que eu falei. Quando você começa com um fio mais agudo, sua retenção de fio é maior. É lógico que existe um limite para isso, tá, gente? Isso não é indefinido, não. Chega num ponto que aí você passa a ter desvantagem. Mas vamos supor que as duas lâminas começam a trabalhar juntas. A queda inicial de agudez de fio, a curva de queda, é exatamente igual para as duas lâminas. Ambas vão começar a curva de queda de agudez do mesmo jeito, independente do aço usado, se ele é mais resistente à abrasão ou não. O que acontece é que chega num ponto que esse aço mais resistente à abrasão, ele estabiliza. A matriz ganha uma espessura tal que aí ela consegue segurar aqueles carbonetos. Então ali ele permanece cortando daquela forma por um tempo indefinido, enquanto a de cá continua a curva de queda. Só que quem faz uma tarefa de cortar carne, desossar, cortar peça, tirar cortes comerciais de carne e faz isso durante o dia inteiro, essa pessoa precisa ter um fio que esteja trabalhando no ótimo ou próximo ao ótimo de agudez dele, de habilidade de corte, a maior parte do tempo possível. Porque quanto melhor estiver o fio da faca, próximo do seu ótimo, menos esforço ele vai fazer no pulso, braço e ombro. Menos cansado e menos problema profissional, de doença profissional por esforço repetitivo ele vai ter. Então, não interessa para o profissional que vai cortar carne que ele tenha um fio subótimo por um mês. Não adianta, esse fio subótimo vai exigir dele maior esforço. Ele prefere ter um fio ótimo que ele tenha que dar rápidos retoques a cada hora, a cada meia hora, não importa, tá? E esse tipo de aço com carbono entre 0,45 e 0,6, no máximo 0,7%, com pouco volume de formadores de carbonetos, responde muito bem a isso, tá? Ele, numa chaira lisa, ele retorna ao seu ótimo, ou próximo do seu ótimo, muito facilmente. Um outro detalhe, por que a dureza das lâminas para cá normalmente ficam nessa faixa? Entre 55 e 58, explodindo 59 RC. Gente, até por característica intrínseca dessas categorias de aço que eu citei, entre 0,45 e 0,6, 0,7% de carbono, boa parte do carbono do aço vai reagir indo para a matriz, vai dar a dureza final da lâmina. Tá? Sobra muito pouco carbono para formar carboneto. E o que sobra, tá? Ele forma poucos carbonetos, mas são carbonetos secundários, ou seja, esses carbonetos originais foram dissolvidos durante o tratamento térmico e reprecipitaram. Então são carbonetos muito miúdos. Um carboneto de um DIN 4110, por exemplo, é da ordem de meio micron para menos. Então, qual é a função deles? Dar resistência à abrasão? Não, gente. Nessa dureza, por exemplo, uma dureza de 56, um DIN 4110, ele tem muito pouco carbono indo formar carboneto, mas ainda assim tem, tá? Dá alguma resistência à abrasão? Se você comparar, por exemplo, com
420 HC? Dá. É perceptível para o usuário? Não. Então qual a função desses carbonetos? Vocês se lembram que eu falei que o aço, quando está cristalizando a matriz ou recristalizando, se você tiver carbonetos espalhados, bem distribuídos, o cristal da matriz de aço começa a crescer, e aí tem um carboneto aqui, ele começa a crescer, ele esbarrou no carboneto, ele para o crescimento, e esse crescimento cristalino, ele se dá mais ou menos uniforme em todas as direções, então ele para o crescimento do grão. Então, no caso dessa categoria de aço, os carbonetos eles servem para pinarem a matriz, vamos dizer assim, e evitar o crescimento dos grãos, porque sempre que um grão de aço está crescendo, esbarra num carboneto, ele para de crescer e aquele espaço vazio começa a recristalização de um outro grão de aço, tá? Então, Cabral, por que isso é importante? É importante, gente, pelo seguinte: quanto menor for o grão da matriz, melhora N outras características da lâmina. Por exemplo, a flexibilidade, a capacidade de absorver choque sem fraturar, tá? A capacidade de retornar a sua posição sem um dano maior. O que acontece se você tem um grão um pouco mais crescido, que é característica de aço com muito volume de carboneto, ou com carbonetos muito grandes e com muito carbono? Ele forma grãos um pouco maiores, e aí quando esse aço sofre uma pequena deformação, essa deformação plástica, ela passa a não ser transitória, como é num desse aqui, que você com uma chaira lisa repõe ele para o seu ótimo original. Ela passa a ser quase permanente. E aí é uma das explicações de por que não se usa chaira para esse tipo de aço, ou não é recomendado a princípio. Aços com maior dureza, acima de 60, 61 RC, e principalmente aços com muito volume de carbonetos, não é recomendado chaira, exatamente por isso, porque eles não têm uma plasticidade maior. Ele sofreu uma pequena deformação. Você tenta corrigir essa deformação numa chaira, a tendência dele é microfraturar ao invés de retornar à posição. Então, como nós vimos, nós temos dois tipos de perda de fio. A perda de fio por deformação plástica, que o fio rola, né, ou dobra, mas nesse caso, nessa categoria de aço, ele pode ser realinhado algumas vezes, sem prejuízo da integridade estrutural dele, tá? Ou então você tem a deformação que é por perda mecânica, fratura, tá? Que é o caso de aços mais duros e com muito volume de carboneto. Então, para quem trabalha com carne, é muito melhor ter sempre um fio próximo do ótimo, que num retoque rápido, duas passadas numa chaira lisa, ele já retornou ali para o seu ótimo, bem próximo do ótimo, tá? Do que ter um fio meia boca. Seria como se você pudesse, né, se fosse possível, numa corrida de 800 metros, você ter um fundista de 800 metros nativo daquela prova, que vai correr num ritmo um pouco inferior, mas muito bom para aquela prova, né? Vamos usar, o pessoal mais novo não vai se lembrar, mas nós temos um campeão nessa categoria, que é o Joaquim Cruz, foi lá na década de 80, tá? Ou nessa mesma prova, você ter 8 100 volts, cada um correndo 100 metros, ou seja, você usou um pouco, então ele saiu, mas aí ele passa o bastão para o próximo 100 volt, ou seja, você deu 2 chairadas, e o próximo 100 volt vai correr naquela velocidade do 100 volt. Ou seja, mesmo você perdendo um pouquinho de tempo para passar o bastão, ou seja, para passar a lâmina na chaira, a velocidade, no caso aqui nosso, o desempenho de agudez de fio é tão melhor que para você é mais interessante. Além de te economizar tempo, você ganha naquilo que é o mais importante, esforço. Tá? Então, gente, essa é a explicação de por que essa categoria de aço usado nessas facas, e a gente pode adicionar aí, eu já falei do X-Cromo 55 MOV15,
que é a designação europeia, mas a gente pode acrescentar aí o 12C27, 13C26, 14C28N, o próprio 420HC, os 5 crômulos, sei lá o que das quantas e tal. É por isso que esses aços são basicamente, majoritariamente, a escolha mundial para cutelaria de cozinha e principalmente cutelaria de indústria da carne, incluído açougueiros aí, tá? Então, esse vídeo era para apresentar aos amigos essas duas novas marcas de faca. Essa eu vim conhecer final de semana passado, e quando chegou foi assim uma surpresa incrível por causa da coincidência, né? Essa Eicher eu não conhecia, tá? Essa marca alemã eu realmente não conhecia. Procurei alguma coisa mais para falar para os amigos sobre ela, não achei, a não ser da qualidade dela. É uma marca apreciada e respeitada, tá? Mas fica a dica, de vez em quando os amigos puderem, chequem a loja da Victorinox Brasil, que pelo menos até o ano passado, ou esse ano, não sei, de vez em quando estava entrando em promoção umas Fibrox dessa, e vale muito a pena, na promoção vale muito a pena, tá? No preço original dela, eu acho que a Tramontino, a Mundial, dão um desempenho muito bom pelo preço, e aí no caso das Victorinox elas ficam 3 vezes, 4 vezes mais caras, e aí não vale muito a pena. Mas nas promoções, igual eu comprei essa aqui e recomendei aos amigos, vale muito a pena, tá? Então esse vídeo é uma forma de tentar fazer um mínimo agradecimento ao Daniel Negger por mais esse presentaço que ele me mandou, com um detalhe, gente, essa daqui com a chancela dele de uso aprovado. Ele usou e abusou dele, do modelo dele lá em várias tarefas, não só em cortar carne, fazendo coreamento, quarteamento e tal. Ele falou assim, olha, ele chegou a usar essa expressão comigo: uma das melhores lâminas de caça que eu já tive em mão. Alguém vai estranhar, pô, isso é lâmina de caça? Vejam lá meu vídeo sobre lâminas de caça, que vocês vão ver que pode se enquadrar assim. Então, quer dizer, tendo a chancela do Daniel, eu já sabia que se ele me mandou, era coisa boa. E tendo a chancela dele de aprovação, eu tenho certeza que essa aqui vai passar a ser minha nova queridinha, tá? Então, é isso, Daniel, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu não tenho outra forma de te agradecer e apresentar para os amigos mais essas duas marcas: Swibo, da Victorinox Wenger, tá? E Eicher Messer, que é uma alemã. Todas duas excelentes, aliás, as três: a Victorinox Fibrox, a Swibo e a Eicher. Qualquer uma que os amigos adquirirem vão estar muitíssimo bem servidos. E como eu falei do outro vídeo, Daniel, gente, essa faca, esse estilo de faca é chamado faca de desossa, tá? Só que se você perguntar para o açougueiro, olha, você só pode ter uma faca, ele normalmente vai escolher uma faca de desossa para desempenhar tudo, quer seja ela curva desse tipo, ou quer seja reta, porque realmente com uma faca de desossa você faz quase tudo que é necessário no corte de carne, tá? Ela é o melhor para tudo? Óbvio que não. Ela é desenhada, ela é especializada na desossa, mas faz as demais funções. Uma chefe, por exemplo, que o pessoal fala, a faca chefe faz tudo na cozinha. Faz? Vai desossar um frango com a faca chefe. Vai desossar uma costela com a faca chefe. Essa aqui, além de tirar bife, ela faz muito bem a desossa, tá? Então, é isso por esse vídeo, tá? Para apresentar para os amigos mais esse presentaço que o Daniel me mandou, e uma tentativa pálida de fazer um agradecimento ao Daniel por esses presentes de excelente qualidade. Ele só me manda coisa top do top. Então, e essa aqui, mais uma vez repetindo, com o selo de aprovação dele, vocês já podem ter certeza que vai ser a minha nova queridinha. Acho que é isso por enquanto. Um abraço a todos.